Glória a Deus. Abra sua Bíblia no livro de Esdras, capítulo de número 9. É o penúltimo capítulo desse livro. Se Deus quiser, semana que vem a gente já encerra ele. E aí a gente vai emendar Neemias logo em seguida. Neemias é um dos livros que eu mais gosto da Bíblia, assim, mas Esdras está me surpreendendo. Esdras capítulo 9. Esdras capítulo 9. Todos acharam? Vamos ver. O texto diz assim: Depois que foram feitas essas coisas, os líderes vieram dizer-me: o povo de Israel, inclusive os sacerdotes e os levitas, não se mantiveram separados dos povos vizinhos e de suas práticas repugnantes, como as dos cananeus, dos hititas, dos ferezeus, dos jebuseus, dos amonitas, dos moabitas, dos egípcios e dos amorreus. Eles e seus filhos se casaram com mulheres daqueles povos e com eles misturaram a descendência santa. E os líderes e os oficiais estão à frente dessa atitude infiel. Quando eu vi isso, rasguei a minha túnica e o meu manto, arranquei os cabelos da cabeça e da barba e me sentei estarrecido. Então todos os que tremiam diante das palavras do Deus de Israel reuniram-se ao meu redor por causa da infidelidade dos exilados. E eu fiquei sentado ali, estarrecido, até o sacrifício da tarde. Então, na hora do sacrifício da tarde, eu saí do meu abatimento, com a túnica e o manto rasgados, e caí de joelhos com as mãos estendidas para o Senhor, o meu Deus, e orei. Meu Deus, estou por demais envergonhado e humilhado para levantar o rosto diante de ti. Diante de ti, meu Deus, porque os nossos pecados cobrem a nossa cabeça e a nossa culpa sobe até os céus. Desde os dias dos nossos antepassados até agora, a nossa culpa tem sido grande. Por causa dos nossos pecados, nós, os nossos reis e os nossos sacerdotes, temos sido entregues à espada e ao cativeiro, ao despojo e à humilhação nas mãos de reis estrangeiros, como acontece hoje. Mas agora, por um breve momento, o Senhor, nosso Deus, foi misericordioso, deixando-nos um remanescente e dando-nos um lugar seguro em seu santuário. E dessa maneira, o nosso Deus ilumina os nossos olhos e nos dá um pequeno alívio em nossa escravidão. Somos escravos, mas o nosso Deus não nos abandonou na escravidão. Ele tem sido bondoso para conosco diante dos reis da Pérsia. Ele nos deu vida nova para reconstruir o templo do nosso Deus e levantar suas ruínas. E nos deu um muro de proteção em Judá e em Jerusalém. E agora, ó nosso Deus, o que podemos dizer depois disso? Pois nós abandonamos os mandamentos que nos deste por meio dos teus servos, os profetas, quando disseste: a terra que vocês estão conquistando está contaminada pelas práticas repugnantes dos seus povos. Com essas práticas, eles encheram de impureza toda essa terra. Por isso, não deem as suas filhas em casamento aos filhos deles, nem aceitem as filhas deles para os filhos de vocês. Nunca procurem o bem e o bem-estar e a prosperidade desses povos, para que vocês sejam fortes e desfrutem de bons produtos da terra e a deixem para os seus filhos como herança eterna. Depois de tudo que nos aconteceu, por causa de nossas más obras e por causa de nossa grande culpa, apesar de nos teres punido menos do que os nossos pecados mereciam, ó Deus, e ainda nos teres dado um remanescente como este, como podemos voltar a quebrar os teus mandamentos e a realizar casamentos mistos com esses povos de práticas repugnantes? Como não ficarias irado conosco, não nos destruirias e não nos deixarias sem remanescente ou sobrevivente algum? Ó Senhor Deus de Israel, Tu és justo, e até hoje nos deixaste sobreviver como remanescente. Aqui estamos diante de Ti com a nossa culpa, embora saibamos que por causa dela nenhum de nós pode permanecer na Tua presença. Vamos orar? Senhor, essa é a Tua palavra e nós nos colocamos aqui em Tua presença nessa hora
pedindo ao Senhor mais uma vez a Tua graça, direção, favor sobre as nossas vidas, para que em nome de Jesus nós sejamos fortalecidos aqui nessa noite, acrescidos da Tua doce presença, elevados a compreender a Tua palavra, a Tua santa vontade, para que em nome de Jesus possamos viver lá fora, Senhor, aquilo que o Senhor espera de cada um de nós. Nós oramos e repreendemos tudo que não presta, que não vem de Ti. Todo pensamento ruim, todo medo, toda apreensão, ansiedade, dor, toda preocupação com as coisas lá fora, nós oramos, Pai, e repreendemos esse lugar das nossas vidas e das nossas mentes nessa hora. E pedimos ao Senhor que nessa noite, mais uma vez, apenas a Tua palavra e o Teu Santo Espírito tenham lugar para agir e reinar no meio de nós. Amém e amém. Bom, meus irmãos, quando nós começamos esse livro, nós falamos a título de introdução que o livro de Esdras, ele nos fala e nos mostra acerca da providência e da fidelidade de Deus na restauração do seu povo. E nós temos visto isso até agora, especialmente no capítulo passado, nós vimos o quanto Deus foi fiel e bondoso com o povo, permitindo que eles pudessem voltar então da Babilônia em direção a Jerusalém. Nós vimos como Deus cumpriu ali e velou pela sua palavra, né? Como a palavra de Deus que ele havia falado foi aplicada sobre esse povo. Nós vimos a soberania de Deus atingindo o coração dos reis persas até agora. E diante de toda essa fidelidade de Deus, tudo acontecendo dentro dos conformes, o templo está construído, está funcionando, o nome de Deus está sendo ali glorificado dentro daquilo que foi estabelecido para que o povo fizesse. Mas aí, meus irmãos, nós vamos nos pegar nesse momento aqui agora da história com um povo que diante de tudo isso, ainda assim, rebelava o coração contra Deus. Nós vamos nos pegar diante de um povo que ainda assim se mostra com um coração pecador e rebelde contra Deus, mesmo diante da fidelidade do Senhor. E nos aponta para aquilo que nós já sabemos. Deus é fiel, mas nós muitas vezes vamos nos pegar como infiéis. E essa é a tônica desse capítulo, daquilo que nós lemos e vamos ver aqui nessa noite. E vamos falar nessa noite acerca do pecado dos casamentos mistos, né? O pecado que foi detectado ali no meio do povo judeu naquele momento. Nós vamos ver a confissão de Esdras, né? Como Esdras orou diante de Deus por conta disso tudo. E vamos aprender aqui de alguma forma a fazer uma oração penitente. A ideia de penitência, né? Muitas vezes a gente remete àquela ideia errada, né? De um auto-sacrifício, né? De chicotes nas costas, né? Mas uma oração penitente, ela não tem nada a ver com isso, né? Na verdade, ela é muito mais sobre um coração sincero, rendido diante de Deus e arrependido. Bom, as coisas aqui parecem estar todas muito bem em meio ao povo judeu nesse momento. Nós vimos no capítulo passado, de forma detalhada, como Esdras retornou a Jerusalém, juntamente com aquela segunda leva do povo. E aí, como eu disse a vocês, o templo está reconstruído, está em pleno funcionamento. O povo recebeu do governo dos persas que os dominava, recebeu ali um alento, um favor desses governantes. Não está sendo aqui nesse momento um tempo de perseguição, não é um tempo de opressão. Os povos vizinhos aqui ao redor parecem ter se acalmado em relação aos judeus, então eles não estão sendo aqui oprimidos. No que diz respeito ao contexto interno deles, né, até o contexto espiritual, não se fala nesse momento em bezerros de ouro, não tem altares idólatras, parece que o templo está sendo respeitado, mas nem tudo está bem. Parece que está tudo bem, mas nem tudo está bem. A verdade, meus irmãos, é que isso vale para nós, igreja de hoje. A igreja só será, de fato,
gloriosa, triunfante, sem ruga e sem mácula, quando nosso Senhor Jesus voltar. Até lá, meus irmãos, mesmo que pareça estar tudo muito bem e tudo muito perfeito, nós vamos encontrar no meio da igreja coisas erradas, pessoas com atitudes equivocadas, pecados, infelizmente, né? E vamos ver aqui que isso não quer dizer ser conivente com esses pecados, mas quer dizer que nós vamos encontrar. Então não vai haver uma igreja perfeita, nós não somos perfeitos e nós temos que ter essa consciência. Porém, precisamos entender como precisamos nos portar diante de Deus quando essas coisas acontecem, quando vem à tona, quando estamos próximos a isso, o que nós devemos fazer. Qual é o pecado, então, aqui que está sendo apresentado e levantado? O pecado aqui são os casamentos mistos. É esse pecado que deixa Esdras aqui perturbado. Veja aí o versículo 1. Depois que foram feitas essas coisas, os líderes vieram dizer-me: o povo de Israel, inclusive os sacerdotes e os levitas, não se mantiveram separados dos povos vizinhos e de suas práticas repugnantes, como dos cananeus, dos hititas, dos ferezeus, dos jebuseus, dos amonitas, dos moabitas, dos egípcios e dos amorreus. Eles e seus filhos se casaram com mulheres daqueles povos, e com eles misturaram a descendência santa, e os líderes e os oficiais estão à frente nessa atitude infiel. Então, Esdras foi alertado de que muitas pessoas no meio do povo estavam ali se casando, muitos homens estavam ali se casando com mulheres de outras nações. E nós vimos aqui pela listagem das nações que era simplesmente várias nações, todos os povos próximos. Então Israel se pega aqui no momento em que não há aqui uma distinção disso. Qualquer um de outro povo poderia ali então estar se juntando com pessoas que estavam ali no meio do povo judeu. Então percebam, meus irmãos, que mesmo Esdras sendo um bom líder, temente a Deus, amante da palavra do Senhor, nós vimos isso aí nos capítulos anteriores acerca dele, mesmo assim, alguns pecados se escondem mesmo debaixo dos olhares de líderes tementes a Deus. É possível que ocorra. É possível que mesmo em uma igreja, mesmo em lugares onde a liderança seja de pessoas que são tementes a Deus, pessoas se escondam em seus pecados. Pessoas se escondem em suas maldades. Me lembro de uma pessoa uma vez ter comentado comigo assim: mas tal coisa acontece aqui ou aconteceu aqui. Mas eu imaginei que porque aqui era a igreja do pastor Daniel não tinha esses negócios. Misericórdia, né? Como se a gente tivesse o poder de dominar todo mundo assim. Agora todo mundo aqui anda num cabresto e ninguém comete nada de errado só porque aqui o pastor pega pesado. Não é assim. Não é assim, meus irmãos, porque nós, de alguma forma, acabamos que todos nós respondemos pelos nossos próprios pecados. E ainda que a pregação adequada da palavra de Deus seja algo que afugenta o pecado, seja algo que alerta as pessoas acerca do pecado, ainda assim há pessoas que têm o seu coração endurecido, que estão ali convictas de que estão fazendo aquilo que para eles é adequado, embora muitas vezes saibam que é pecado. Então o pecado ele tem que ser reprimido, recriminado, porém as pessoas acabam que respondem pelos seus próprios atos. Então vemos que diante de Esdras, que ele não tinha claramente como ter domínio sobre toda a população, até onde ele conseguia ver, o que ele conseguia coordenar, parecia tudo estar correndo muito bem. E isso também é um alerta para que líderes não fiquem, descansados, dizendo, não, está tudo muito bem, então não tem nada errado, todas as pessoas estão com o coração tranquilo, e não é assim. Os líderes eles devem andar o tempo inteiro atentos. Então, se há algum erro em Esdras, embora a palavra não traga isso com clareza, se há algum erro, de repente seria se ele descansou com relação a tudo que estava vendo.
Porém, a palavra ela não traz uma clareza com relação a isso. O que fica claro aqui para nós é que é possível haver um bom líder em um lugar e ainda assim pessoas tenderem a seguir ali os seus próprios prazeres e os seus pecados. Então, mesmo com líderes mais vigilantes, é possível que pecados estejam ali se escondendo ali, mesmo debaixo dos seus olhos. Bom, esse pecado do qual estão sendo acusados é de que muitos justamente têm se misturado com os povos pagãos vizinhos. Uma relação tão íntima, tão próxima, que o texto diz que até os seus filhos estão se casando com as mulheres dos outros povos. Então o texto diz, o povo de Israel, inclusive sacerdotes e levitas, não se mantiveram separados dos povos vizinhos e de suas práticas repugnantes. Esse é o primeiro erro deles. O primeiro erro deles é não se manter afastado. E como consequência desse não afastamento, eles se aproximam tanto que agora estão esses próprios homens se casando com mulheres pagãs de outros povos e agora os seus filhos também. Ou seja, já está ficando uma prática que envolve as famílias de uma forma geral, passada de pais a filhos. Alguns comentaristas apontam que é provável que muitos deles estivessem, inclusive, abandonando as suas mulheres para se casar com mulheres de outros povos. E quais são os problemas que existem aqui de uma forma mais essencial? Primeiro, eles estavam ali desobedecendo o mandamento expresso de Deus. Deus havia declarado de forma expressa que eles não deveriam se misturar com os outros povos. Abra em Deuteronômio capítulo 7, só para a gente ver na Bíblia isso. Deuteronômio 7. Deuteronômio 7, versículo 3. Deuteronômio 7, 3. Acharam? Vou ler. Não se casem com pessoas de lá, não deem suas filhas aos filhos delas, nem tomem as filhas delas para os seus filhos, pois elas desviariam seus filhos de seguir-me para servir a outros deuses. E por causa disso, a ira do Senhor se acenderia contra vocês e rapidamente os destruiria. Assim, vocês trarão essas nações, derrubem os altares. Assim vocês tratarão essas nações, derrubem os seus altares, quebrem as suas colunas sagradas, cortem os seus postes sagrados e queimem os seus ídolos. E aí, só para concluir a ideia, versículo 6, pois vocês são um povo santo para o Senhor, o seu Deus. O Senhor, o seu Deus, os escolheu dentre todos os povos da face da terra, para ser o seu povo, o seu tesouro pessoal. Pode voltar lá no texto. O mandamento de Deus aqui é muito expresso, é muito claro. Não ficou ali meias palavras. Não quero vocês misturados com esses outros povos. Eu não quero vocês misturados porque as consequências disso serão graves para vocês, para a fé de vocês, para a adoração de vocês. Tudo isso será muito grave. As consequências, meus irmãos, de um relacionamento ou de relacionamentos com aqueles que não são tementes ao Senhor, as consequências são muito sérias. A gente vive hoje numa sociedade que fica tentando relativizar tudo. Só que aí quando a gente fica ali relativizando, a gente incorre justamente nesses perigos. De que, de alguma forma, esse tipo de ajuntamento traga consequências que o Senhor está tentando nos alertar. Eles aqui se demonstram como se suspeitassem do poder de Deus, de protegê-los, de conduzi-los, ao ponto de tentarem aqui também, de alguma forma, se fortalecer, encontrando benefícios nessas alianças. É algo também que vemos nos dias de hoje. A gente, às vezes, com receio de que Deus não seja poderoso o suficiente,
a gente tenta encontrar em determinadas alianças uma forma de nos proteger. E aqui, meus irmãos, de várias formas isso, né? De várias formas isso pode acontecer. Desde uma aliança de relacionamentos pessoais, até, por exemplo, quando a gente se rende ao dinheiro, quando a gente se rende a uma aliança com alguém em um determinado trabalho, porque a gente acha que aquilo vai nos proteger financeiramente, patrimonialmente, mas no fim das contas a gente está tendo um tipo de aliança que não é agradável a Deus. Então, de várias formas isso pode acontecer. Essa desconfiança que às vezes a gente tem em relação a Deus, que faz com que a gente se apegue em outras coisas, na esperança de que ali nós estaremos mais seguros. Então, de alguma forma, o povo de Jerusalém está aqui se aliando com esses outros povos, também em busca de uma determinada segurança. Eles também aqui se expuseram ao perigo da idolatria. Porque aquilo que nós lemos agora há pouco em Deuteronômio, se você se alia com alguém idólatra, o risco de você se tornar idólatra é muito grande. Você se alia com alguém que tem outros deuses, que adora outros deuses, que idolatra outros deuses, o risco de você se envolver com aquilo é muito grande. E se expondo então a esse risco, o que eles estavam fazendo aqui era cair no mesmo pecado que os tinha levado à ruína. Se você lembra, o povo de Israel cai exilado na Babilônia justamente por conta dos seus pecados de idolatria. Então, de alguma forma, eles estão voltando a cometer o mesmo erro que os levou a essa situação da qual Deus os está tirando agora. Outro agravante disso aqui é que os culpados desses pecados não são somente algumas pessoas quaisquer no meio do povo. O texto aqui é bem claro, estavam lá sacerdotes e levitas, diz o versículo 1, e no versículo 2 conclui dizendo: e os líderes e os oficiais estão à frente dessa atitude infiel. Ou seja, o que nós temos aqui são sacerdotes, aqueles que ensinavam a palavra ao povo, ensinavam as coisas de Deus ao povo. Nós temos aqui os levitas, você lembra? Aqueles que estavam separados para o trabalho no templo, estão lá com atitudes infiéis. Líderes e oficiais, aqueles que estavam ali para conduzir o povo, conduzir a nação. Estão todos esses envolvidos nesse grande pecado. E isso, então, meus irmãos, torna tudo mais grave. O pecado do líder, ele é tão mais grave quanto é a sua responsabilidade sobre as pessoas. Sempre será. Assim como o líder, ele é investido de autoridade, de responsabilidade sobre as pessoas, o seu pecado também ele influencia muito mais as pessoas. Assim como a sua palavra, ela pode e deve influenciar positivamente as pessoas, o seu engano, o seu erro, de alguma forma também influenciará as pessoas. É por isso que uma igreja onde a liderança é temente a Deus, ama o Senhor, dá exemplo disso, há uma tendência maior a que as pessoas se percebam chamadas a viver assim também. Já em um lugar onde isso não é percebido, há uma tendência maior de estar ali pessoas que não querem mudança, que não querem transformação, que não aceitam abandonar os seus pecados. Ali eles acham o lugar ideal. Ali eles acham o lugar ideal. Um dia eu conversava com um colega de trabalho, que ele foi crente, desviou, por fim divorciou. Aí já está casado de novo. Tudo errado. Aí está frequentando uma igreja de São Luís, onde alguns pecados da liderança são conhecidos.
Aí eu conversando com ele, né? Sem querer, comentei o nome dessa igreja. Aí eu tô lá nessa igreja, ó. Aí eu fiquei calado, né? Então, dali eu ia pra onde, né? Aí ele mandou mas toda igreja tem essas coisas, né? Por quê? Porque você relativiza. O cara conhece os pecados daquele lugar, então ele diz assim, ó, como eu tô cheio de pecado que eu não quero abandonar, essa igreja aqui é meu lugar. Porque aqui, se o telhado do pastor é de vidro, no meu é que ele não vai tirar pedra, né? Quantas igrejas, meus irmãos, que é tão triste, o pastor peca, ele não é afastado, ele é mandado para uma outra cidade, para um outro bairro, para acabar com a vida de outros irmãos de outro lugar. Mas como aqueles que lideram são tão ruins quanto, aí não pode fazer nada, né? Fica só naquele negócio. Se descobrir, a gente muda, manda para outro lugar e aí a gente abafa. E assim, infelizmente, é a lida de muitos lugares. Tristemente, as pessoas ficam ali sujeitas a isso. Há aqueles que não sabem, desconhecem, mas há aqueles que acabam conhecendo e se acham ali encantados por esse tipo de lugar. Então, a liderança ela tem essa responsabilidade. Ela tem uma responsabilidade. O líder ele não é responsável apenas por si. Ele é responsável também por aqueles que estão debaixo da sua liderança. Aí nós temos aqui também que a informação foi repassada a Esdras. Né? Como eu disse, ele parece não ter tido conhecimento antes acerca dessas coisas. E o texto diz aqui que essas coisas foram ditas a ele pelos líderes que vieram dizer-me, diz aqui o próprio Esdras. Mas embaixo diz que líderes e oficiais estavam à frente dessa atitude infiel. E aí aqui vai muito da linguagem também da Bíblia, mas o que a gente pode concluir aqui é que, no mínimo, esse era um grupo de líderes que provavelmente não estava se deixando envolver por esse tipo de pecado. Talvez até que tenham tentado convencer os outros a parar com aquilo ali, não tendo conseguido, agora recorrem a Esdras para tentar frear o pecado dessas pessoas. Então perceba também aqui como é importante duas coisas. Primeiro, manter-se fora. Não é porque todo mundo está fazendo que você vai fazer. Você não é todo mundo, né? Já dizia a tua mãe. Você não é todo mundo. Então não é porque todo mundo está fazendo que você vai fazer também. Não é porque todo mundo começou a fazer que agora se tornou algo permitido, biblicamente falando. Então há um grupo aqui de pessoas que rejeitam essa atitude. A segunda coisa aqui é que esses homens procuraram Esdras para ajudar. Perceba também como é importante que aqueles que talvez não tenham condições de corrigir as falhas de outras pessoas, também prestam um bom serviço em levar informações àqueles que podem corrigir. Então preste bem atenção aqui. Nós, enquanto irmãos, nós temos uma certa liberdade de exortar uns aos outros. Eu já orientei vocês várias vezes sobre isso. Olha, se você tem liberdade com determinada pessoa, se você fala com a pessoa, se você encontrou um espaço ali para poder orientar aquele irmão que tem sido achado em pecado, oriente. Oriente amorosamente, oriente respeitosamente, mas oriente como quem quer o bem dessa pessoa. Agora, se tendo tentado não conseguiu êxito, ou se de repente se trata de algo sobre alguém que você não tem espaço, não vai encontrar uma liberdade, não tem autoridade sobre a vida daquela pessoa, também é bom que isso seja levado aos líderes. Desde que a intenção claramente seja a mesma, uma intenção amorosa. Fazemos por amor. Eu não vou levar lá no líder só porque eu quero agora que, tá vendo, fulano de tal, tá aí, foi pego em pecado, quero que ele se quebre agora. Então eu vou levar lá na liderança porque a liderança vai arrebentar com ele. Não deve ser essa a nossa intenção.
Mas se a nossa intenção é amorosa e a gente não tem espaço, não tem oportunidade, não tem abertura, não tem autoridade sobre a vida daquela pessoa, faz bem também levar aos líderes. E foi isso que foi feito. Esdras não estava tendo conhecimento e alguns dos líderes ali vão levar a ele, que naquele momento é o líder maior do povo, vão levar até ele justamente aquela situação, repassar a ele o que estava acontecendo, fazer com que ele tivesse ciência. Porque aqui, meus irmãos, e a oração de Esdras vai mostrar isso para a gente, é muito ruim quando o líder acaba descobrindo-se traído. Porque tudo que o líder quer, um bom líder, um bom orientador do povo, um bom pastor, tudo que ele quer é que as pessoas estejam seguindo adequadamente aquilo que a palavra de Deus ensina. Esdras, como um homem que amava a palavra de Deus, certamente era o que ele esperava. E agora ele se vê no meio de um povo onde tem várias pessoas que estão quebrando uma ordem expressa de Deus. Ele se sente traído, ele se sente triste, se sente mal. Mas foi necessário que isso chegasse até ele. Esses homens, então, tiveram essa responsabilidade. O que isso causou em Esdras? Bom, isso causou nele um sentimento profundo de dor. Versículo 3. Quando ouvi isso, rasguei a minha túnica e o meu manto. Arranquei os cabelos da cabeça e da barba e me sentei estarrecido. Então todos os que tremiam... Não, já o versículo 3. Bom, a atitude de Esdras. Por isso que eu não tenho barba, porque vou ficar arrancando barba toda hora. Esdras arrancou a barba, arrancou o cabelo. Ficou estarrecido com aquilo que o povo estava fazendo. Ele ficou mal, ele ficou profundamente mal. Por que ele ficou tão mal assim? Embora o texto não nos aponte que isso era um pecado dele, isso era um pecado daquelas pessoas. Primeiro, pela desonra causada a Deus. Pessoas que amam o Senhor ficam tristes quando vem o nome de Deus desonrado por outras pessoas que deveriam amar a Deus. Se sentem mal. Ninguém pode, amando o Senhor, ficar feliz por ver outras pessoas que desonram o nome do Senhor. Ele ficou triste, ele ficou mal por isso. Ele ficou mal pelo dano que o povo tinha causado ali a si próprio. O risco que tinham da ira de Deus se voltar sobre eles novamente. Isso vai ficar expresso aqui melhor quando nós entrarmos na oração dele. Mas às vezes agora fica muito mal. Como assim nós chegamos a esse ponto novamente? Como assim a ira de Deus pode vir sobre nós novamente? Nós estamos agora desobedecendo a Deus de novo. Imagine vocês então a tristeza desse líder. E veja você, meus irmãos, que os pecados dos outros também devem, até certo ponto, nos causar pesar. Não somente os nossos, mas os pecados dos outros, em especial o pecado da igreja, deve nos causar pesar. E todas as pessoas sérias que entenderam isso, diz o texto que se ajuntaram a ele. Versículo 4. Então todos os que tremiam diante das palavras do Deus de Israel, reuniram-se ao meu redor por causa da infidelidade dos exilados. E eu fiquei sentado ali, estarrecido, até o sacrifício da tarde. Todas as pessoas que compreendiam, todas as pessoas que acreditavam na palavra de Deus, todas as palavras aqueles que tremiam diante das palavras do Deus de Israel, se ajuntaram a Esdras no mesmo sentimento de dor. Se ajuntaram a Esdras no mesmo sentimento de temor a Deus, no sentimento de dor profunda por conta dos pecados do povo. E assim, meus irmãos, nós devemos ser. Assim, meus irmãos, nós temos que ter essa consciência coletiva de rejeição ao pecado, de não aceitar o pecado, de não se envolver com o pecado e estarmos juntos com aqueles que querem fugir do pecado. Estarmos juntos com aqueles que rejeitam o pecado. Ora, meus irmãos, às vezes nós vamos considerar no outro a estética, a forma, a fala, para desqualificar essa pessoa como um líder,
com alguém que está ali servindo a igreja. Mas talvez antes de tudo, meus irmãos, ou aliás, com certeza antes de tudo, nós precisamos enxergar nas pessoas o caráter e o temor a Deus, muito mais importante do que a estética. Por conta desse problema de inverter isso, tem gente que está na igreja da estética, do pastor da estética, mas sem temor e sem reverência. Porque a igreja que não tem a estética, ou a igreja que tem o temor, que tem a reverência, que serve a Deus, que ama o Senhor, muitas vezes não tem a estética. Aí o irmãozinho vai lá atrás da igreja da estética. Não, nós precisamos estar juntos com aqueles que têm o temor, com aqueles que têm a reverência. A estética é uma segunda coisa, um segundo momento, talvez até em alguns casos desnecessário. Então nós temos que estar com aqueles que amam o Senhor de verdade, amém? Muitos ali ouviram acerca da reação de Esdras e se juntaram com ele. Aqueles que eram pessoas sérias, aqueles que tremiam diante das palavras do Deus de Israel, se reuniram ao seu redor por causa da infidelidade daqueles homens. E ficaram ali junto de Esdras. E aqui nós vamos começar a ver a confissão do pecado de Esdras, a oração de Esdras. O versículo 5 diz que então, na hora do sacrifício da tarde, eu saí do meu abatimento com a túnica e o manto rasgados e caí de joelhos com as mãos estendidas para o Senhor, o meu Deus, e orei. Bom, o primeiro aspecto aqui, o tempo em que ele pronunciou essas palavras, o momento dessa oração. O texto diz que foi perto do sacrifício da tarde. Era um hábito comum ali no templo haver sacrifícios ao Senhor todas as tardes. E é bem provável que várias pessoas se reunissem ali no templo, ou ao redor do templo, para esse momento. E ali entregassem ao Senhor talvez as suas orações, as suas meditações, participassem daquele momento ali de alguma forma em comunidade. É bem provável que isso aconteceria. Então, essas pessoas se juntam a Esdras nesse momento. Nesse momento ali, então, Esdras escolhe fazer essa confissão diante de Deus. Então, é bem provável que muitas pessoas tenham participado de alguma forma, ou observado, pelo menos, Esdras fazendo essa oração. Uma oração que, de alguma forma, pode ter se tornado até uma pregação àquelas pessoas. Porque quando nós oramos aquilo que é a palavra, aquilo que a palavra diz, essa oração edifica os outros. É completamente diferente, meus irmãos, quando nós estamos ali só orando em petições pessoais, de quando nós estamos orando aquilo que o Senhor é, aquilo que Ele diz, aquilo que Ele fala. Isso edifica os demais que estão orando, que estão acompanhando a oração. Então é completamente diferente. Por isso, talvez essa oração de Esdras soe para nós e tenha soado para aquelas pessoas ali, talvez até como uma pregação. A sua preparação aqui para essa oração, para esse momento, é interessante. Ele diz: eu saí do meu abatimento com a túnica e o manto rasgados. Então ele se livrou ali a priori daquele peso da tristeza que o paralisou no primeiro momento. Ele estava aqui perplexo. O texto diz que ele estava estarrecido. Às vezes a gente vai se pegar tão mal com alguma coisa que a gente não consegue sequer ter uma reação diante de Deus de orar. Sequer ter uma reação de curvar os joelhos. A gente fica tão mal, mas a gente também não toma atitude. Mas é necessário que mesmo diante dessas situações, nós possamos correr em direção à atitude adequada diante de Deus. E a melhor atitude é a oração. Então o texto diz que Esdras se livrou dessas coisas, se pôs de joelho no chão, ou seja, ficando em uma posição ali penitente, se humilhando diante de Deus, clamando ao Senhor por misericórdia e também representando o povo nessa situação. E Esdras vai se mostrar agora diante de Deus, diante do Senhor, um intercessor por aquele povo.
O texto também diz que ele estendeu as suas mãos em direção ao Senhor. Ele estende as suas mãos como quem quer algo de Deus. Que nós vamos ver aqui no texto que em alguns momentos ele vai se pegar como quem quer, mas sequer tem condições de pedir algo, pedir por esse perdão. Mas ele se coloca em toda uma situação aqui de quem quer realmente se direcionar para Deus. Então Esdras toma uma atitude, mesmo diante desse ambiente de tanta dor. E o versículo 6 começa dizendo que ele orou. Então daqui por diante é a oração de Esdras. Amém? Entendido até aqui? Vocês estão aqui, gente? Como é a oração de Esdras? Bom, primeiro, a gente não vai encontrar aqui palavras de petição pessoais. Esdras está realmente se posicionando aqui diante de Deus por conta dos pecados do povo. A sua declaração aqui é justamente essa confissão penitente do pecado, que nós sabemos não é o seu próprio pecado, não é a sua consciência ali sobrecarregada pela sua própria culpa, pela sua própria apreensão, pelo perigo dos seus erros, mas aqui é o pecado do povo. É uma preocupação aqui que ele tem com Deus, com a relação de Deus com o povo, com o bem-estar desse povo por causa de Deus. Então o que ele está percebendo é que o pecado está fazendo exatamente aquilo que o pecado faz. Ele nos afasta de Deus. Então dói no coração de Esdras saber, nós estamos pecando e estamos assim nos afastando de Deus. Isso dói. E por isso ele vai se apresentar aqui com tamanho clamor, com tamanha reverência. Vai se apresentar aqui nesse arrependimento sincero diante de Deus. Bom, alguns aspectos dessa oração. Primeiro, há uma confissão aqui insistente por conta desse pecado. Ele está insistindo em confessar a Deus esse pecado. Porque esse pecado afeta o seu coração, afeta aquelas pessoas ali, está afetando todos aqueles que estão ali unidos com ele nesse momento. Então ele não está só, ele tem várias pessoas que estão sentindo esse sentimento junto com ele. Ele está envergonhado, ele tem medo das consequências que possam vir sobre ele. Ele se apresenta em uma profunda humilhação diante de Deus. É perceptível aqui, meus irmãos, que embora Esdras estivesse completamente inocente dessa culpa, ele vai se incluir junto com os pecadores, porque ele é membro dessa comunidade. Nós, meus irmãos, não somos como os fariseus que iam para as praças e estendiam suas mãos no alto ao Senhor e falavam bem de si e mal dos outros. Nós somos aqueles que, se a igreja tem falhado, se a igreja tem perecido por conta dos seus erros, nós nos colocamos juntos, pedindo a Deus por nós, porque de alguma forma, se a igreja ainda tem falhado, nós temos falhado juntos. Se ainda falta a igreja evangelização, temos falhado juntos. Se ainda falta a igreja arrependimento, temos falhado juntos também. Então precisamos clamar ao Senhor nos colocando juntos com a igreja. Afinal de contas, nós somos um corpo. E se um membro perece, todos os demais perecem. Então nós não estamos aqui para dizer assim, olha, Senhor, estou tudo muito bem na minha vida aqui, está maravilhoso, agora os outros aí estão só atrapalhando. Não, Esdras sente a dor do povo e se coloca junto. São os nossos pecados, são as nossas culpas, são os nossos erros. E ele vai prantear isso diante do Senhor. E é interessante isso, sabe por quê? Porque, meus irmãos, eu não sei se você já teve essa experiência. Quando a gente se coloca diante de Deus com esse tipo de sentimento, pranteando, lamentando diante do Senhor por conta dos pecados nossos, como povo, é bem verdade que muitas vezes nós vamos acabar nos percebendo também com tantos erros quanto os outros. Talvez situações diferentes, às vezes até da mesma natureza, talvez um grau inferior, mas pecadores também.
Quando a gente começa a se apresentar assim diante de Deus, sinceros, a gente começa a perceber, Senhor, nós também não somos dignos, nós também não merecemos, nós também falhamos. E aí o nós, que no começo pode ser só uma forma de se colocar em abraço pelas outras pessoas, no fim das contas se torna um nós de verdade, porque o Espírito Santo vai nos levar a reconhecer que também falhamos, também erramos. Não é só o outro, não é só o meu irmão, nós também. É por isso que quando somos orientados a orar pelos nossos inimigos, devemos fazer. Porque é bem provável que na oração pelos nossos inimigos, nós venhamos a descobrir que talvez nós sejamos também inimigos de alguém, por conta dos nossos pecados. Descobrindo as nossas falhas também. Quem faz isso? O Espírito Santo de Deus. Então Esdras se coloca nessa condição aqui diante do Senhor. Ele reconhece primeiro que os seus pecados são sérios. Olha o versículo 6. Mas, meu Deus, estou por demais envergonhado e humilhado para levantar o rosto diante de ti, meu Deus, porque os nossos pecados cobrem a nossa cabeça e a nossa culpa sobe até os céus. Eu estou muito envergonhado. Os nossos pecados cobrem a nossa cabeça, a nossa culpa sobe até os céus. Olha o tamanho da nossa culpa. Ela não é um brotinho aqui, não. Ela está chegando no céu. Então ele reconhece o tamanho, a grandeza dos seus pecados. A iniquidade cresceu a uma altura tal entre nós que alcança os céus, de tão grande ela é. Então ele reconhece a grandeza. Meus irmãos, não dá para a gente chegar diante de Deus dizendo, ó Senhor, está aqui meu pecado, mas é só um pecadinho. Não, é reconhecer a grandeza disso e as consequências desse pecado que são tão grandes. Então ele chega assim diante do Senhor. Ao mesmo tempo, aqueles que são verdadeiros penitentes diante de Deus, que chegam com orações se colocando de uma maneira sincera diante do Senhor, vão ser confortados, porque embora os seus pecados alcancem os céus, também, meus irmãos, o amor de Deus e o seu perdão alcança além dos céus. Porque onde abundou o pecado, superabundou a graça de Deus, amém? Então, naquilo em que os nossos pecados são grandes, sejamos confortados em saber que muito maior é a graça de Deus que perdoa os nossos pecados. Por isso, nunca vai ter problema em nós chegarmos diante de Deus reconhecendo o tamanho dos nossos pecados. Deus vai ser sempre maior. O amor dele, o perdão dele, o conforto dele vai ser sempre maior. Não é uma forma disso nos justificar, mas uma forma de nós sabermos quem Deus é. Então sejamos confortados nisso. Isso tem que tirar o nosso medo de chegar diante de Deus reconhecendo a grandeza do nosso pecado. Outro aspecto aqui. Esdras reconhece que esse pecado persiste há muito tempo. Versículo 7. Desde os dias dos nossos antepassados até agora, a nossa culpa tem sido grande. Por causa dos nossos pecados, nós, os nossos reis e os nossos sacerdotes, temos sido entregues à espada e ao cativeiro, ao despojo e à humilhação nas mãos de reis estrangeiros, como acontece hoje. Ou seja, há muito tempo nós temos persistido nesse pecado. Será que nós podemos chegar diante de Deus e na nossa oração dizer assim, Senhor, a verdade é que eu estou nessa há muito tempo. Porque muitas vezes a gente só quer se justificar. Não, Senhor, mas foi só dessa vez. Não, mas está vendo aí assim. Não, mas eu vou parar. Só um pouquinho. Não, eu só queria... Não, será que a gente tem coragem de chegar diante de Deus e dizer assim, Senhor, a gente está nessa há muito tempo. Nós temos errado há muito tempo. Nós temos falhado há muito tempo. Nós, meus irmãos, precisamos tomar cuidado, porque muitas vezes nós tropeçamos na mesma pedra, ela só vai tomando roupagens diferentes. A gente vai mudando as fases, as estações da nossa vida, as nossas experiências, e a gente vai pensando assim, superei tal coisa. E às vezes não, a gente só vai tropeçando em outras pedras de outro lugar, mas sempre pedra. A gente vai achando que tais coisas a gente superou e está super bem. E muitas vezes cai nos mesmos erros.
Muitas vezes os nossos pecados são corrupções enraizadas. E nós temos que tomar cuidado com isso. Enquanto não houver confissão sincera diante de Deus, arrependimento sincero, essa raiz não será arrancada. Temos que chegar diante de Deus. E ele confessou: Senhor, desde os nossos antepassados. Não é de hoje, não. Não foi agora, não é nessa situação. Nós caímos no cativeiro por causa disso. Os nossos reis têm sido colocados em situações por causa disso. Nós, o povo, temos sido colocados assim por causa disso. Temos sido humilhados por causa disso. O que está acontecendo hoje é o que aconteceu antes e tem acontecido, e nós estamos na mesma. Então Esdras consegue confessar diante de Deus o tempo, quanto tinha se repetido ali os mesmos pecados. Esdras também vai se colocar aqui, vendo os grandes julgamentos que Deus tinha trazido sobre eles. Que é justamente isso aqui, ó. Por causa dos nossos pecados, nós, os nossos reis e os nossos sacerdotes, temos sido entregues à espada, ou seja, eles têm sofrido na mão de outros povos, ao cativeiro, ao despojo e à humilhação nas mãos de reis estrangeiros. Olha o sofrimento que a gente tem tido. Será, meus irmãos, que nós somos capazes de parar diante de Deus e nas nossas orações e dizer: Senhor, eu tenho sofrido isso, a gente tem perdido isso, a minha casa tem sofrido por causa disso. A igreja tem sofrido, penado na mão de político, porque nós somos assim, nós somos idólatras, nós não somos reverentes. Aí a gente pena na mão de político eleição após eleição. Nós somos humilhados, porque nós temos falhado. Então será que nós somos capazes, meus irmãos, de se permitir enxergar as consequências dos nossos pecados, que a gente muitas vezes tenta omitir? Levante a cabeça, olhe o que tem acontecido, as consequências dos nossos pecados. Nós precisamos observar isso. Muitas vezes estamos sendo corrigidos, mas não nos deixamos reformar. Ouvimos a mesma coisa, parece aquela coisa de menino, que a mãe fala, o pai fala, todo mundo fala, repete, e está lá, na mesma. Sabe o que é para fazer, mas não faz. E muitas vezes os nossos pecados estão assim, ó, nos consumindo. Nós já sabemos que temos que parar, que temos que mudar, e estamos na mesma. Aí Esdras começa a mostrar aqui, numa contraposição a esse sofrimento, qual é a postura de Deus? A postura de Deus diante dos nossos pecados, ou apesar dos nossos pecados, Deus é misericordioso. Deus vinha derramando sobre o povo misericórdia. E se por um lado isso é maravilhoso, por outro, meus irmãos, Deus é tão misericordioso que isso torna os nossos pecados mais graves ainda. Deus é tão bom conosco, Deus nos ama tanto que isso torna os nossos pecados mais graves ainda. Porque Deus nos livra, nos permite reconstruir a nossa vida, nos permite mudar tantas coisas e a gente vai lá e peca de novo. E é isso que Esdras vai mostrar aqui. Olha o versículo 8. Mas agora, por um breve momento, o Senhor, o nosso Deus, foi misericordioso, deixando-nos um remanescente e dando-nos um lugar seguro em seu santuário. E dessa maneira, o nosso Deus ilumina os nossos olhos e nos dá um pequeno alívio em nossa escravidão. Somos escravos, mas o nosso Deus não nos abandonou na escravidão. Ele tem sido bondoso para conosco diante dos reis da Pérsia. Ele nos deu vida nova para reconstruir o templo do nosso Deus e levantar suas ruínas. E nos deu um muro de proteção em Judá e em Jerusalém. Olha como Deus é misericordioso. Primeiro, olha o tempo da sua misericórdia. O texto diz, por um breve momento o Senhor nosso Deus foi misericordioso. Assim diz aqui a minha versão. Talvez a expressão melhor aqui seja, veja como há pouco tempo, ou faz pouco tempo que Deus nos mostrou sua grande misericórdia. Faz tão pouco tempo que eles chegaram da Babilônia. Faz tão pouco tempo que Deus mostrou a sua misericórdia para conosco. E já estamos pecando de novo. Faz tão pouco tempo
que o Senhor me livrou você. Faz tão pouco tempo que Ele deu a você e a mim ar para respirar, comida para comer, deu sustento para a nossa casa. Faz tão pouco tempo que Deus se mostrou misericordioso para conosco e já estamos nos mostrando ali em pecado diante de Deus, rebeldes. Faz tão pouco tempo que estivemos livres da Babilônia e já estamos enfiados nisso novamente. Deus é misericordioso. O nosso Deus foi misericordioso, diz Ele, deixando-nos um remanescente, dando-nos um lugar seguro em seu santuário. Ele atribuiu aqui a Deus essa grande graça de deixar que eles pudessem sair de lá vivos e com uma geração. Quando Esdras fala que o Senhor nos deixou um remanescente, é isso que ele está querendo dizer. Era para sermos aniquilados lá, nós deveríamos morrer ali. O Senhor nos deixou sair, ainda nos deixou sair com gerações. Olha quão grande graça o Senhor nos dá e nos permite. Oh, meus irmãos, como Deus é gracioso conosco. Quantos de nós tivemos pais maus? Quantos de nós viemos de famílias que não eram reverentes a Deus, que não amavam o Senhor, que idolatravam outros deuses, que se enfiaram na cachaça, na prostituição e tantas outras coisas? Quantos de nós? E pela graça de Deus nós estamos aqui. Pela graça de Deus eu e você criamos os nossos filhos. Pela graça de Deus temos sustento. Pelos nossos pais talvez não merecíamos, muitos de nós. Mas o Senhor, por sua infinita graça, nos deixa continuar. E é tão maravilhoso que nós que não merecemos, somos chamados a proclamar o seu nome. É tão maravilhoso que o Senhor nos faz arautos. É tão maravilhoso que o Senhor nos faz anunciadores das boas novas, quando sequer merecíamos, nem boa, nem nova. Mas o Senhor vem com a sua graça. As correntes de misericórdias derramadas sobre nós. Diz, e dessa maneira o nosso Deus ilumina os nossos olhos e nos dá um pequeno alívio em nossa escravidão. Esdras não esquece, nós somos escravos. Ah, mas nós estamos aqui em Jerusalém, por graça de Deus, estávamos lá escravos até um dia em que Deus bem quis colocar na telha dos reis da Pérsia que nós iríamos sair, mas nós não tínhamos nenhuma perspectiva. Nenhuma. Nós somos escravos, reconhece Esdras. Assim somos nós, meus irmãos. Nós somos escravos. A palavra diz que nós estávamos mortos em nossos delitos e pecados. Morto não tem como voltar à vida por si mesmo. Se não fosse o Senhor nos dar vida, nós somos escravos dos nossos pecados. Se podemos viver alguma coisa, é pela infinita graça de Deus. E assim Deus tirou eles da Babilônia. Se eles estavam ali, se as coisas agora estão parecendo estáveis, graça de Deus. Se eles podem edificar o templo, se eles podem agora glorificar ao Senhor ali, graça de Deus. Se podemos estar aqui, cultuar o nome do Senhor, nos reunir como igreja, graça de Deus, porque não merecemos. Não merecemos. Isso, ele diz, ilumina os nossos olhos, nos dá um pequeno alívio da nossa escravidão. O que Esdras está querendo dizer aqui é, quão ingratos nós somos em ofender a Deus, que tem sido tão bondoso conosco. Quão vis nós somos em nos misturar com essas nações dos quais nós somos libertos. Preste atenção. Eles estão se misturando com povos dos quais o Senhor os libertou.
Quando o povo de Israel vai à terra prometida, a palavra é bem clara, aquela terra era uma terra ocupada por vários povos. É Deus que vai guiar o povo e ajudar o povo para que eles pudessem vencer os povos que ocupavam aquela terra, para dar a eles aquela terra. Então, como assim o Senhor os livrou e agora vocês se abraçam novamente com aqueles dos quais Deus os livrou? Como assim o Senhor nos livra das garras do pecado e agora vamos nós nos abraçar novamente com o pecado? Por livre e espontânea vontade ou burrice. Nós, livrados do pecado por Deus, vamos lá espontaneamente nos abraçar com o pecado. Esse pecado, meus irmãos, ele era muito grave. Porque era a desobediência de uma ordem expressa de Deus, como nós falamos. E Esdras declara isso no versículo 10. E agora, ó nosso Deus, o que podemos dizer depois disso? Pois nós abandonamos os mandamentos que nos deste por meio dos teus servos, os profetas que, quando disseste, aí ele vai citar aí qual foi o mandamento. A terra que vocês estão conquistando está contaminada pelas práticas repugnantes dos seus povos. Com essas práticas, eles encheram de impureza toda essa terra. Por isso, não deem suas filhas em casamento aos filhos deles, nem aceitem as filhas deles para os filhos de vocês. Nunca procurem o bem-estar e a prosperidade desses povos, para que vocês sejam fortes e desfrutem os bons produtos da terra e a deixem para os seus filhos como herança eterna. Deus tinha proibido para o bem deles. Para o bem deles. As pessoas se convertem e ficam assim, mas será que eu não posso isso? Será que eu não posso aquilo? Mas será que não pode só um pouquinho disso? Deus já te livrou. Você quer aquilo do que Deus te livrou? Qual o sentido caminhar com Deus? Qual o sentido caminhar com Deus se você quer continuar flertando, abraçando, amando aquilo que Deus te livrou? Deus vai lá e nos abençoa. Olha, família é uma bênção. Casem, tenham filhos, desfrutem do casamento de vocês. Aí o indivíduo vai lá e diz assim, não, mas é até uma bênção, mas deixa eu fornicar. É até uma bênção o casamento de Deus, mas deixa eu me relacionar fora do casamento. É até uma bênção o casamento de Deus, mas deixa eu trair minha esposa, deixa eu trair meu esposo. Qual o sentido? Qual o sentido de ir atrás daquilo que o Senhor está nos livrando? E é isso que muitas vezes a gente perde a noção. Aqui Deus estava sendo muito claro, não vão dar os seus filhos, não vão dar as suas filhas. Essa terra é impura, não se juntem com eles, não vão atrás disso. Aí eles vão lá. A terra é impura. O meu povo é santo. Se mantenham separados disso. Para a minha honra, para a minha glória, para a segurança de vocês, para a prosperidade de vocês, se mantenham separados. Aí eles vão lá e violam um mandamento tão claro. Isso é provocar a Deus, meus irmãos. Provocar. Porque é tão importante conhecer a palavra de Deus. Primeiro, porque precisamos saber. Segundo, porque nos torna, segundo diz a palavra em Romanos, indesculpáveis. Indesculpáveis. Tendo ouvido a palavra, aprendido o que Deus diz, e Ele tendo dito de forma tão clara, se a gente vai lá atrás, somos indesculpáveis. Não podemos chegar diante de Deus e dizer assim, mas eu estava pensando, pois bem, não. Não vai dar. Não vai dar. O Senhor está aqui tratando com eles. Por meio de tudo isso, Esdras está percebendo o quanto eles estão errados. Olhando a iniquidade do povo. E é interessante, Esdras pensa assim, olha,
nós estamos devendo, ainda nem pagamos, e já estamos cometendo outros delitos diante de Deus. Esse é o sentimento de Esdras. Por graça de Deus, por misericórdia do Senhor, Ele já nos coloca aqui, e a gente ainda nem conseguiu, como se pudesse, pagar a Deus, e já estamos ali de novo, envolvidos em tudo isso, deleitados em todo esse pecado. Versículo 13 diz: depois de tudo o que nos aconteceu, por causa de nossas más obras e por causa da nossa grande culpa, apesar de nos terem punido menos do que os nossos pecados mereciam, ó Deus, e ainda nos teres dado um remanescente como este, como podemos voltar a quebrar os teus mandamentos e a realizar casamentos mistos com esses povos de práticas repugnantes? Olha a expressão de Esdras: Senhor, o Senhor nos puniu menos do que nós merecíamos. Menos. Éramos para ser punidos mais. Éramos para ter morrido lá. Menos do que nós merecíamos, o Senhor nos puniu. Como é que a gente agora pode pegar e, diante de tamanha graça do Senhor, voltar a cometer tantos pecados? E aqui nós vemos, para finalizar, os sentimentos de Esdras aqui expressados. E eu achei isso aqui muito interessante. Primeiro, Esdras fala como alguém muito envergonhado diante de Deus. Lá no versículo 6 ele começa assim: meu Deus, estou por demais envergonhado e humilhado para levantar o rosto diante de ti, meu Deus. Ele traz meu Deus assim de novo. Meus irmãos, o pecado, ele é uma coisa vergonhosa. O dia que a gente não sente mais vergonha por conta do nosso pecado, a gente está muito mal. O pecado, ele é para ser uma vergonha. Ele é para nós sentirmos ele com esse... É um santo ingrediente, essa vergonha. De nos fazer perceber que estamos errados. Os pecados, eles precisam provocar em nós essa confusão, essa inquietação. Meu Deus, como assim? Eu digo que te amo e eu estou cometendo isso e eu fiz de novo. Tem que ser assim, no mínimo. Quando a gente já está confortável, tranquilo, confiando, serve e já não liga mais, não nos constrange, está muito errado, está além do errado. Se o pecado já é o erro, está além do errado. Ele precisa produzir em nós, se nós ainda amamos a Deus, Ele precisa produzir isso em nós. As nossas orações penitentes têm que se achegar diante de Deus, nos mostrando assim, tipo Esdras aqui, ele está confuso, ele está envergonhado, ele quer falar, mas ele não sabe muito bem o que falar. Ele tem essa dificuldade porque você vai dizer o que diante de um Deus santo? Ele chama meu Deus, porque parece que ele, faltam palavras. E Deus é santo, e puro, e bom, e correto. E Ele precisa assim se apresentar diante de Deus. Esdras fala como alguém que está pasmo diante do Senhor. Mais uma vez, versículo 10, ele diz assim, e agora, ó nosso Deus, o que podemos dizer depois disso? Pois nós abandonamos os mandamentos que nos deste por meio dos teus servos, os profetas, quando disseste. Então ele está dizendo, Senhor, o que eu posso dizer? Eu estou aqui, mas o que eu tenho para dizer para ti? Estava tudo tão claro. E a gente chegou lá e errou. Eu fui lá e fiz. Eu fui lá e pequei. Nós, enquanto igreja, fomos lá e erramos. E está tudo tão claro na tua palavra, o que eu vou dizer? Então ele se pega aqui pasmado diante de Deus. E muitas vezes vai ser esse o nosso sentimento numa oração penitente de verdade. Isso aqui não dá para ser forjado. Porque Deus conhece o nosso coração.
Prescruta ali os nossos sentimentos. Não dá para forjar isso. Mas quando é sincera essa oração, nós seremos pegos diante de Deus dizendo assim: Senhor, eu não sei nem o que falar. Eu estou aqui, eu vou falar, mas eu não sei o que falar. Eu estou aqui envergonhado. Eu estou aqui pasmo porque eu fiz de novo. Porque eu falhei de novo. Que eu disse que não ia errar e estou aqui diante do Senhor de novo. Para falar da mesma coisa. Esdras fala com medo. Versículo 13. Depois de tudo que nos aconteceu por causa das nossas más obras e por causa da nossa grande culpa, apesar de nos teres punido menos do que os nossos pecados mereciam, ó Deus, e ainda nos teres dado remanescente como este, como podemos voltar a quebrar os seus mandamentos e a realizar casamentos mistos com esses povos de prática repugnantes? Como não ficarias irado conosco, não nos destruirias e não nos deixarias sem remanescente ou sobrevivente algum? Esdras se apresenta diante de Deus com medo das consequências, porque ele sabe que o pecado ele enseja consequência. Às vezes parece que a gente perde a noção disso. A gente acha assim que pecar é, tá bom, pequei, então tá, bora. Não, meus irmãos, pecado não é assim não. Igual menino adolescente diante do pai e da mãe, dizendo assim, O pecado é pra gente se sentir mal e dizendo assim, eu sei que tem consequência. Às vezes a gente quer adiantar a consequência. Não, vamos lá, eu já estou me punindo aqui. Não é assim não. Vem cá, ó. Você vai sofrer a consequência. Você vai sofrer. Por quê? Porque Deus é mau? Não, porque nós somos maus e nós erramos. E por causa do pecado a gente perde coisas. Deixa eu dizer para você essas novidades aqui, ó. Por causa do pecado a gente perde coisas. Por causa do pecado a gente perde oportunidades. Por causa do pecado a gente passa vergonha na frente das pessoas. Por causa do pecado a gente vem para a igreja às vezes envergonhado quando as pessoas tomam ciência do nosso pecado. E mesmo assim a gente vem. Por causa do pecado, a gente às vezes não consegue olhar para as pessoas dentro de casa por um tempo. Ele está de cabeça baixa, mas a gente tem que estar lá. Porque o pecado, ele tem as suas consequências e a gente tem que ter realmente medo disso. Porque a gente tem que saber que vai sofrer. Porque a gente tem que saber que merecemos mesmo. Se todo homem que traz sua mulher, ou toda mulher que traz o seu homem, antes de pecar, pensasse nas consequências, na vergonha, não faria. Não faria, mas só pensa no prazer. Só pensa na hora lá do prazer. Se todo jovem, todo adolescente que se relaciona antes do casamento pensasse na vergonha que é, quando isso é exposto à igreja, quando a família fica sabendo, quando se expõe aquele relacionamento, quando vem uma gravidez antes do casamento, pensasse antes na vergonha, não faria, se preservaria. Mas uma vez tendo feito e cometido, encare as consequências, saiba que sim, o pecado envergonha, sim, a gente fica mal, sim, a gente tem consequência, sim. Sim. Tinha um colega no ensino médio que ele engravidou uma menina, nem era da escola, ela engravidou uma menina. Eles ficaram um bom tempo juntos, vieram separar uns anos atrás. E aí eu não conhecia o pai dele, mas amei demais. Eu me lembro, a gente estudava na Coama ali, já quase com a Jato, e ele morava no Bequimão. E ele gostava de skate. O pai dele disse assim, demorou.
vamos ter que criar esse menino, né? Pois a partir de hoje não tem mais dinheirinho da passagem e nem do lanche. Você vai todo dia para a escola de skate. Aí lá ia o Adriano, o nome dele. E voltava de skate todo dia, acho que dali dá uns 4, 5 quilômetros. Todo dia, passava no ônibus lá e o Adriano empurrando o carrinho que ele chama, né? Skate. O pai dele, maravilhoso. Porque pecado tem consequência. Depois, muito tempo depois, eu fui descobrir que o pessoal da família dele, toda adventista. Toda adventista, né? Então, com certeza teve alguma coisa aí em cima disso, assim. Aí o Jusminho quer pecar e acha que o castigo é ficar na cama deitado. Oxe. Ficar na cama já é graça, já. Não era para ter mais nem colchão, a gente. A gente tem que saber, meus irmãos. Talvez se a gente pensar um pouquinho mais nisso antes de pecar, a gente vai conseguir frear muitos pecados. Se a gente pensar no quanto envergonhamos o nome de Deus, nós que somos da igreja envolvidos, dizemos amar o Senhor, carregamos uma Bíblia debaixo do braço, quanto nós envergonhamos o nome do Senhor, nós vamos tomar atitudes anteriores a isso. Esdras fala aqui como alguém, por fim, que apesar de tudo isso, ele tinha plena ciência da justiça de Deus. Versículo 15, ele diz: ó Senhor Deus de Israel, Tu és justo, e até hoje nos deixaste sobreviver como um remanescente. Aqui estamos diante de Ti com a nossa culpa, embora saibamos que por causa dela nenhum de nós pode permanecer na Tua presença. Então, como Esdras conclui a sua oração: Senhor, Tu és justo. E Tu és tão justo que nós nem merecíamos estar aqui. Tu és tão justo que nós não merecíamos estar vivos agora. Nós não merecíamos abrir a nossa boca para Te adorar. Nós não merecíamos ter saído daquele lugar. Nós estamos aqui reconhecendo: o Senhor pode fazer conosco o que o Senhor quiser. Nós estamos aqui reconhecendo: o Senhor tem o poder para fazer conosco o que o Senhor quiser. Não podemos, meus irmãos, depois de ter pecado, chegar diante de Deus ainda mais arrogantes. Não, Senhor. Não. Eu não sei qual é o problema que tem na igreja brasileira, que todo pastor que peca, adultera, pecados escandalosos, as pessoas acham que ele tem que ser recolocado pastor. Ah, pastor, mas ele se arrependeu. Não fez mais que a sua obrigação. Mas agora você vai, ser um irmão como todos nós aqui. Fazer outras coisas na igreja, você não vai ser menos irmão. Por que tem que ser pastor de novo? Divorciou, vai lá, deixou uma família dilacerada, abandonou os filhos, traiu a mulher. Aí passou um tempinho, passa um paninho aqui nele, uma maquiagem nele, bota a criaturazinha aqui agora de novo no púlpito, ele ainda apresenta a nova família. Não, Senhor, se a Tua graça me permitir, eu vou sentar no degrau de entrada da igreja e assistir um culto ainda. Se a Tua graça me permitir, eu vou estar ali na igreja, humildezinho, só para escutar o que o Senhor tem para falar de mim. Eu não preciso, Senhor, estar de volta no púlpito. Eu não preciso, Senhor, estar guiando a igreja de novo. Pela Tua graça. Pela Tua graça. Mas não, parece que os caras às vezes já ficam esperando, sabe? Já ficam esperando ser reconduzido.
E o que a gente ensina para a igreja? A gente ensina para a igreja que é isso, que pecado é isso, que você vai lá fora, faz o que você quiser, aí você volta aqui, tá tudo bem. A gente ensina para a igreja que é tranquilão. Não, meus irmãos. Deus é justo, faz o que Ele quer, faz o que Ele quer e da sua maneira. E quando nós estivermos pensando em pecar, nós não podemos esquecer que Deus é justo. Nós não podemos esquecer que Deus é justo. Nós não podemos andar como quem ficar esperando já que Deus vai pegar a gente e vai dar uma volta por cima maravilhosa. Não, meus irmãos. Porque não é bem assim. Porque quando a palavra fala lá em Ageu que a glória da segunda casa será maior do que a da primeira, ela está falando sobre a obra de Deus, não está falando sobre nós e os nossos pecados. Está falando sobre a obra de Deus. Que Jesus seria muito maior do que aquele templo ali, que o povo estava se reclamando, que é esse mesmo templo aqui. Mas nós precisamos lembrar que Deus é justo. E se tivermos essa consciência, meus irmãos, aí sim, nós vamos ter verdadeiras orações penitentes diante de Deus, reconhecendo os nossos pecados. Sabe, só a gente se reduzindo ali, dizendo: Deus, estou esperando nada, estou querendo nada, não quero aparecer nada. A única coisa que eu quero, que eu espero, é o teu perdão, e ainda assim é por tua graça, por tua misericórdia, não porque eu tenho algo para dar. Meus irmãos, se a igreja brasileira pudesse compreender isso, nós seríamos uma igreja muito mais agradável aos olhos de Deus. Que o Senhor tenha misericórdia de nós, amém? Fique de pé no seu lugar, vamos orar em nome de Jesus.